Bendito seja o nome do nosso Deus que nos concedeu mais esta oportunidade de estar aqui com você para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas, quarto e último trimestre de 2024, com esse tema, as promessas de Deus. Meus irmãos, já estamos aí próximo de encerrar esse trimestre, tem sido uma bênção. E agora nós vamos falar nesta lição, a lição de número 10, sobre a promessa da proteção divina. E você pode acompanhar, por exemplo, o textuário que está em Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. E a verdade prática diz, Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então, professor, esta lição está uma bênção. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, porque está falando das armas da nossa guerra, um texto que eu gosto muito, já ministrei também muito nas igrejas, esse estudo sobre as armas da nossa guerra. Temos vários gráficos, meus irmãos, esta lição ela está recheada de infográficos, de informações que nós já fizemos a este respeito, porque é fruto de experiências pessoais, de lutas que nós travamos, e que Deus tem nos dado vitória até hoje pela sua infinita graça e misericórdia. Então eu peço, professor, que você atente para isso, pegue esses materiais, estude e possa ministrar uma aula abençoada para o seu aluno. E também o texto da leitura bíblica em classe está baseado também no Salmo 91, que é considerado, não é, um salmo de proteção, um salmo de ajuda, um salmo de libertação, de livramento, de salvação. Meus irmãos, este salmo é uma benção. E você sabe, nós temos aí o nosso gráfico esboço, né? Você pode acompanhar. O gráfico esboço está dividido em 3 pontos: proteção espiritual contra o inimigo, a maravilhosa proteção de Deus, e o último e terceiro ponto, promessas e proteção. Tá bom? Meus amados, nossa palavra-chave hoje aqui é proteção. Porém, antes de falar diretamente sobre essa questão da proteção, eu gostaria de fazer, meus irmãos, se vocês permitirem, uma breve recapitulação sobre o que é esse conflito, do que é que Deus nos protege, do que é que Deus promete proteção para nós. E nós temos aí, que faz parte até dos slides, né, desse estudo que nós ministramos nas igrejas. Primeira coisa que você e eu precisamos saber é que existe um conflito, tá? Esse conflito ele acontece em 2 níveis, na dimensão espiritual e na dimensão material. Mas ele também acontece de maneira interna e de maneira externa. De maneira interna é porque, enquanto a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne, em outro texto, Paulo deixa claro que nós temos sim uma luta contra a nossa própria carnalidade. Tá? Então precisamos lutar contra as obras da carne. Paulo fala sobre isso em Gálatas 6, que vocês conhecem muito bem. Externamente, nós temos a luta contra principados, potestades, contra seres espirituais da maldade. Então, meus irmãos, o conflito existe, tá bom? A gente não pode menosprezar o conflito, não podemos também maximizar o conflito, como muitos fizeram na década de 90 com a chamada doutrina da batalha espiritual, onde se via demônio em tudo quanto era lugar, não é? E isso também não é muito correto, nós darmos o poder ao diabo que ele não tem, já que ele é um ser criado por Deus. Deus é soberano, Deus está acima, Deus é todo poderoso. É isso que a gente precisa entender, tá? Mas a Bíblia diz para nós não desprezarmos os seus ardis, porque ele é um ente que está aí, não é como nós, não precisa dormir, não precisa cochilar, mas está ativo, como dizia Hal Lindsey, né? O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. É isso que a gente precisa entender. Então, o conflito existe, tá? Qual a origem desse conflito espiritual? Ele acontece, meus irmãos, já na rebelião do querubim, né? Você lembra lá, Ezequiel 28, 16. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de ira, por isso que pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus,
e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, no meio das pedras afogueadas. Então, esse conflito existe desde os tempos mais memoriais, né? Muito tempo atrás. Ele começou lá, mas ele veio se desencadear mais propriamente dito aqui na Terra. Quando? Quando houve, por exemplo, a tentação da queda do homem, a introdução da dúvida, né? Quando o diabo disse através da serpente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, colocando dúvida na palavra de Deus. Por isso que você já entende que uma das táticas do nosso inimigo é colocar dúvida e precisamos lutar contra a dúvida. O remédio, o antídoto contra a dúvida é a fé no Todo-Poderoso, tá bom? Então, nós precisamos entender isso. Ele coloca dúvida e ele também faz uma inversão da palavra, uma distorção da palavra, não é? Porque ele diz, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Está lá em Gênesis 3 e capítulo 15, né? Capítulo 3, versículo 5. Então, dessa investida do homem contra Deus, você tem aí, por exemplo, o resultado da inimizade, não é, entre a serpente e a descendência da mulher, os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Deus diz em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, nós temos batalhas espirituais acontecendo na Bíblia. Depois disso aí o conflito foi armado, o conflito foi declarado. A questão é que nós passamos tempo para entender esse conflito, porque ele acontece a nível espiritual, tá? E aí a gente precisa estar atento, precisa estar pronto, porque nós estamos lutando contra um inimigo que nós não vemos, não percebemos com os olhos carnais, e muitas vezes queremos lutar de maneira carnal, mas a luta é espiritual, é o Senhor quem nos dá este discernimento. Meus irmãos, essas lutas aconteceram, por exemplo, se nós citarmos a Bíblia, os ataques do diabo em Jó, você sabe disso, né? Que ele atacou lá o patrimônio de Jó, o que ele tinha, não é? Atacou a família dele, até os seus filhos morreram, e esse ataque também foi pessoal ao próprio Jó, quando ele teve aquela chaga, aquela praga maligna. Temos também essa luta, essa guerra acontecendo lá entre Miguel e aquele principado, aquela batalha angelical que está lá em Daniel capítulo 10, versículo 11, versículo 12 e 13. Nós temos também Davi, né, aquela luta que existe ali no âmbito espiritual, embora estivesse acontecendo no âmbito material. 1 Crônicas 21, quando fala sobre isso, tá, meus irmãos? Quando fala sobre essa guerra, porque a Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel, tá bom? Você tem também uma luta sendo travada ali em Zacarias 3, 1, quando a Bíblia mostra que o sacerdote Josué, ele está lá no tabernáculo, no templo, e há essa oposição do inimigo, né? O diabo se opôs, está lá. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do Senhor, e Satanás que estava ali à sua mão direita, para se lhe opor, porque o trabalho desse adversário é se opor aos servos de Deus, tá bom? Na tentação de Jesus também temos uma guerra ali sendo travada, não é? E você tem ali a tentação a nível carnal, através dos pães, tentação a nível religioso, porque ele diz, lança-te daqui para baixo, aí você tem ali a questão do pináculo do templo, porque a ideia ali é que ele fosse reconhecido como Messias sem passar pela cruz, né? E você tem a tentação política dos reinos do mundo, né? Está aqui, olha, tudo isso é meu, eu te dou, se prostrado me adorais. Essa é a ideia do inimigo, né? Que a gente se dobre a ele. Apocalipse capítulo 12, você tem uma batalha também tremenda acontecendo ali entre Miguel e o dragão, entre os anjos, né, de Deus e aqueles principados que estão ali lutando, tá? Haverá também outras batalhas espirituais, também a nível espiritual, mas a nível físico,
Por exemplo, a batalha do Armagedon, quando a Bíblia diz, Apocalipse 16, 14, 16, que os reis do mundo se reunirão para a peleja no dia do grande Todo-Poderoso, no lugar em que hebraico se chama Armagedon, tá bom? Meus irmãos, vamos aqui para a nossa lição. Deus nos promete proteção contra o nosso adversário, tá bom? Essa proteção está dentro da palavra do Senhor. O Senhor coloca tudo isso na sua palavra. O livro, a carta, a epístola de Paulo aos Efésios trata a esse respeito, dessa guerra que existe, não é? No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui Paulo elenca pelo menos 3 categorias desses seres. Então ele está falando de principado. Quando está falando de principado, está falando de espíritos malignos que agem nos governos, que foi aquela guerra lá que aconteceu, que foi narrada lá por Daniel, né, entre um dos anjos e um dos principados da Pérsia, tá bom? Então eles agem nos governos, isso é uma realidade. Também ele fala de potestades, que são poderes malignos, opositores à igreja, aos servos de Deus. Mas ele fala também de príncipe das trevas, ou seja, que são demônios dominantes que estão agindo, e como ele fala deste século, então dá a entender que a ação deles é no século, é dentro desta era que nós estamos vivendo. De cada era em que se passou a humanidade, esses principados e potestades estão lutando contra a igreja do Senhor. Meus irmãos, quais são as armas que nós temos para lutar contra esses seres? Quais são as armas que temos para lutar contra esses seres? Dando continuidade, meus irmãos, aqui ao nosso estudo, eu gostaria de mostrar para você esse gráfico que já foi feito, né, já há um tempo, já publicamos nas nossas redes sociais, nos nossos grupos. E esse gráfico ele é muito importante porque ele fala sobre isso, ele fala de maneira pormenorizada de cada um desses aspectos das armaduras de Deus, né, de como nós podemos lutar contra esses principados e potestades, já que você sabe que essa luta não é carnal. Então você pode utilizar ele no tópico 3, no subponto 3, que fala sobre essas armas, né? Então, aí você tem a imagem de um soldado romano, provavelmente dizem alguns que Paulo estaria preso e ele se basearia então na armadura de um soldado romano para falar a respeito dessa armadura, fazendo uma analogia com as armas do cristão. Paulo sempre se utilizava disso, né? Da questão militar, da questão do trabalhador rural, né? E da questão também dos atletas, né? Daqueles que competiam nas Olimpíadas, né? Nas competições que tinham naquela época. Então, por exemplo, ele fala sobre o capacete da salvação. Ele diz aqui, tomai toda a armadura de Deus, aí vai falando sobre cada um desses aspectos. Por ordem aqui do próprio desenho, da ilustração, nós vamos tomar, por exemplo, o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque é para proteger a mente, para proteger os pensamentos, né, contra os dados inflamados do maligno, né, contra pensamentos que vêm de maneira externa, porque você sabe, nós temos o pensamento que é gerado em nós mesmos, o nosso pensamento, que somos seres pensantes. Há pensamentos que vêm de Deus, que é quando Deus fala ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa mente, né? Mas existem pensamentos que vêm diretamente do adversário. Existe algum respaldo bíblico para isso? É só você pegar aquela parte lá de Pedro, quando Jesus, logo em seguida, não é, de Jesus ter dito para ele, te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então,
Quando Jesus logo em seguida dizia que iria para Jerusalém para morrer lá, Pedro disse, não, Senhor, não faça isso contigo, tenha pena de ti mesmo. Você se lembra da resposta de Jesus para Pedro? Foi, para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Jesus usou um trocadilho ali com o nome de Pedro, né, que era pedra, mas usou um trocadilho para dizer, você agora está sendo pedra de tropeço, porque na realidade você está emprestando a sua boca para o adversário. Porque ele disse, não tem nada na Bíblia que seja colocado em vão, meus irmãos. Então, quando ele diz assim, olha, para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Certamente Pedro recebeu ali algum tipo de mensagem na sua mente e ele não crivou aquilo, porque o problema é isso, né, meus irmãos? É nós não sabermos crivar os pensamentos, né? Para saber quando é pensamento nosso. Aquele pensamento de Pedro que veio ali, verbalizado por ele, não foi dele, foi desse adversário que introduziu na sua mente e ele falou. E como Jesus sabia com quem ele estava lidando, então ele trata diretamente com aquele inimigo que estava tentando dissuadir, impedir Jesus de cumprir a sua obra redentora na cruz do Calvário. Então, a nossa mente precisa do capacete da salvação para nos proteger contra os dados do maligno. Lembrando que a salvação é Cristo. Então, quando você coloca o capacete da salvação, você está colocando Cristo na sua mente. E por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, tá bom? Mas aqui também mostra nessa ilustração a couraça da justiça. A justiça, a couraça é para proteger os órgãos principais, né, dos seres humanos. Coração, pulmão, fígado. Então, a justiça de Deus é para proteger os órgãos espirituais da nossa vida. E significa justiça de Deus, significa dizer que nós não temos justiça própria, mas sim o Senhor é quem nos justifica. A Bíblia diz, inclusive, que Cristo se fez justiça de Deus em nós. Por quê? Porque quando ele morreu, não é, foi imputado sobre ele o nosso pecado, e aí, através disso, ele nos justificou. Eu estou falando aqui de maneira resumida, porque esse estudo é muito amplo, poderia mostrar muitos versículos que dão base para isso, mas aqui é só para vocês terem uma ideia, porque o nosso comentarista trata a esse respeito, né? Então, se você parar para pensar, meus irmãos, cada uma dessas armas é Cristo em nós. Já falamos sobre a salvação, ele está na nossa mente, já falamos sobre a justiça, porque quando fala da justiça, fala do sacrifício de Jesus, logicamente está falando do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, né? Mas aqui também temos uma arma muito importante que é o escudo da fé. Tá? Você vê que o escudo ele era para proteger o soldado quase que completo, né? Quase que 70% ali está protegendo o soldado. É para proteger contra o quê? Contra os dados inflamados do maligno. Né? A nossa fé, meus irmãos, a fé é um escudo contra as heresias, contra a dúvida, contra todo tipo de investida do diabo, tá bom? Lembrando que Cristo é a nossa fé. Lembra que a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé? Também nós temos aqui o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Você sabe que o cinturão ele é para segurar, inclusive, aqueles outros tipos que seguravam as próprias armas, né? Como a própria espada. Né? Então, ele é um adereço para segurar, para sustentar. E é interessante que esse cinto da verdade ele ficava no meio, no centro. Porque, na realidade, a verdade precisa estar no centro do cristão. Então, olha, você tem aqui uma arma moral, né? Uma arma moral. Porque o cristão precisa andar na verdade. E a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Falei para os irmãos que cada uma dessas armas representa Cristo. Então aqui ele está como a verdade no centro dos seres humanos, no centro dos cristãos verdadeiros. Então, um cristão verdadeiro jamais pode andar com mentira, porque a Bíblia diz que a mentira é do diabo. Quem mente é do diabo, tá bom? E também você tem aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Aqui está muito claro que essa espada do Espírito
na representação de Jesus. Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Então, essa espada do Espírito é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. De todas as armas que nós temos aqui desse soldado, essa arma é a única arma ofensiva, é a única arma de ataque. Então, se nós quisermos atacar o nosso adversário, precisa ser com a palavra de Deus. Você se lembra quando o diabo usava a tentação? Jesus usava a palavra e dizia, está escrito. Ou seja, aquilo que está escrito é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então tem fundamentação. Por isso que nós estudamos sobre as promessas. Aliás, as promessas estão fundamentadas na palavra do Senhor Jesus. Isso é muito importante, não é? Então, espada do Espírito, o Logos, a palavra de Deus. E por último, você tem aqui os calçados do Evangelho da Paz. Significa dizer que Cristo, como a nossa paz, e Ele é a nossa paz, não é? Para onde nós formos, para onde nós nos dirigirmos, nós estamos indo com Cristo. Estamos levando o Senhor, né? O próprio Isaías fala que bem-aventurado é aqueles que levam a paz, os pés que anunciam a paz, né? Que é Cristo, tá bom? Meus irmãos, então essas são as armas da nossa guerra, e eu peço aos irmãos, tem mais estudos falando sobre isso. Eu acredito que todo dirigente de congregação, todo pastor, deveria falar sobre este assunto na sua igreja. Eu estou resumindo aqui, mas ele é bem amplo, tem muita coisa boa para nos ensinar. Tudo bem? Vamos lá para o segundo ponto da nossa lição, o segundo ponto que fala sobre a maravilhosa proteção de Deus, tá? A proteção de quem se relaciona com Deus. É que nós já entramos no Salmo 91, que todos nós sabemos é um salmo muito voltado para essa questão. Eu acredito até que nós só temos que ter cuidado, porque a gente não pode idolatrar, tá bom? Essas coisas, porque como alguns estão fazendo, tentando idolatrar, por exemplo, não é muito correto você achar que abrir a Bíblia do Salmo 91 vai colocar na estante da sua casa, achar que isso vai proteger contra a ação maligna. Não, não. A proteção da palavra, através da palavra, nós acabamos de falar aqui sobre a espada do Espírito, vem quando ela está completamente introduzida dentro do nosso interior. É diferente. O inimigo não tem medo de quem usa a Bíblia como um amuleto, mas ele treme daquele cristão que é obediente à palavra e que coloca a palavra em prática. Há uma diferença aí, tá bom? Então, meus irmãos, você precisa entender que aqui há algumas figuras de linguagens que é usada, tem outras, eu vou só falar de maneira resumida, evidentemente, mas os irmãos podem estudar mais sobre isso. Por exemplo, ele fala aqui desse inimigo quando se expressa sobre, por exemplo, o laço do passarinheiro, né? O laço do passarinheiro. O que é isso? O laço do passarinheiro era aquela armadilha, né, que as pessoas utilizavam para capturar passarinhos, né? E o nosso adversário, ele é esse tipo de... ele arma, ele arquiteta esse tipo de armadilha para poder aprisionar os cristãos, os homens de maneira geral, tá bom? Então a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos livra do laço do passarinheiro, tá? Dessas armadilhas. Mas ele fala também aqui de peste perniciosa. Por que peste perniciosa? Porque está falando de doenças perigosas e que elas frequentemente podem ser também de origem demoníaca, né? Você vê na Bíblia, você tem casos ali na Bíblia que Jesus mesmo curou pessoas com doenças e essas doenças tinham origem demoníaca, como aquela mulher que andava encurvada e que o Senhor repreendeu o demônio e ela passou a andar normalmente, tá bom, meus irmãos? Então, algumas doenças, sim, não estamos dizendo todas,
mas algumas doenças, atenção, algumas doenças são sim de origem demoníaca e precisamos estar atentos em relação a isso. Meus irmãos, mas também há outras figuras aqui, né, expressões que ele usa, por exemplo, espanto noturno. O que significa isso, espanto noturno? Pode ser uma referência, aliás, esses termos podem ser aqueles termos de guerra, né, termos militares. Por exemplo, um grupo de soldados acampados, né, passando a noite, e de repente você tem ali um ataque do adversário, né, do outro exército adversário, à noite, né? Porque a Bíblia mostra que realmente de noite é mais complicado, né? A palavra de Deus mesmo diz que ninguém anda de noite, né? Se procura mais andar de dia, porque à noite você tem todas essas coisas que podem acontecer. Então são aqueles tipos de ataque, de assalto, tá bom? Que acontece de maneira rápida. Embora também ele mostre aqui no Salmo 91 ataques ao dia, né? Ataques diurnos. Como, por exemplo, ele fala sobre a seta que voa de dia e a mortandade que assola ao meio-dia. Por quê? Porque o nosso adversário tem o interesse de nos destruir, de nos matar, de nos eliminar. Então, é mais do que importante nós nos apropriarmos da palavra de Deus, porque esse salmo mostra que Deus também, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso libertador. Meus irmãos, aqui o nosso comentarista cita 1 Pedro 5:8, quando ele fala que o nosso adversário anda, porque de fato existe um adversário que está ao nosso derredor e que procura nos destruir, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, está também o leão verdadeiro, não é? O leão da tribo de Judá. Esse salmo diz que o Senhor acampa os seus anjos. Então, é um termo militar para dizer que aquele anjo está ali, montou acampamento para proteção, tá? Então é isso que a gente precisa entender. Precisamos entender que o nosso Deus é onipotente. Significa dizer que todo poder é de Deus. Meus irmãos, esse ponto aqui, ele é altamente esclarecedor, porque de fato, muitas vezes, nós potencializamos demais o nosso adversário. Precisa entender uma coisa, né? Ele é mais forte do que nós, certamente, porque é um anjo, é um querubim, né? E a Bíblia diz que Deus nos fez menores do que os anjos. Está lá. Quem é o homem para que dele te lembre? Fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra um coroar-te. Então significa dizer que em termos de poder, de força, nós somos menores do que os anjos. Então o nosso adversário, ele é mais poderoso do que nós. Mas ainda assim precisamos entender que ele é um ser criado. Ele não foi alguém que teve vida própria por si mesmo. Ele não se autocriou. Ele foi um ser criado por Deus. Então, neste sentido, precisamos entender que o nosso Deus está acima de todo principado e de toda potestade. E estando ele acima de todo principado, de toda potestade, sendo ele altíssimo, sendo ele grande, sendo ele tremendo, não é? Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. O que nós precisamos, meus irmãos, é ter o foco correto sobre esse Deus que nós servimos. Porque isso pode acontecer, às vezes. Nosso Deus continua sendo grande, continua sendo altíssimo, mas nós o vemos pequeno. Nós, às vezes, vemos o nosso adversário até maior. Por quê? Porque potencializamos esse inimigo, sendo que o nosso Deus é muito mais poderoso, não é? Ah, e Deus nem sequer, meus irmãos, ele luta contra o nosso adversário, não é? Porque existem os anjos dele, ele é todo poderoso. Se quisesse, poderia destruir esse inimigo com um piscar de olhos, porque ele está acima de tudo e de todos, tá bom? Vamos lá para o ponto 3, o ponto 3 que fala de promessa e de proteção, né? Você está acompanhando aí
É muito importante a gente acompanhar esse título. Tá? Os inimigos serão derrotados. Como nós falamos aqui, existe um o conflito é real, o nosso adversário ele é real, mas ele não vai continuar reinando o tempo todo. A promessa é que Deus não vai permitir que o mal se perpetue. Pelo contrário, aqui está dito, né, em Mateus 16, 18, que as portas do inferno, as portas do Hades, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Tá? Então Deus promete derrota a todos os nossos adversários, inclusive a própria morte, que é o nosso adversário. A Bíblia diz que Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Irmãos, isso é uma promessa. Você vê que nós não temos poder, como nós falamos aqui, mas o Senhor vencerá o diabo por meio da igreja dele. É nesse sentido. Então, no segundo subponto, nós temos que entender que há segurança e vitória para os que temem ao Senhor. E ele fala uma coisa aqui muito importante, porque na nossa vida diária, a nossa vida é muito corrida, tudo que acontece é muito corrido, e às vezes a gente não para pensar que até uma atitude, uma ação nossa pode ser prejudicial e muitas vezes você pode dar a abertura para o inimigo agir, e muitas vezes ele age, né? Algumas vezes você vai estar lidando com pessoas e que aquelas pessoas estão sim sob a influência de espíritos malignos. E aí a gente não entende isso, porque a gente quer duelar segundo a carne, porque o diabo quer fazer a mesma coisa, não é? Ele é um ser odioso. E o que ele quer de nós, meus irmãos? Que a gente também odeie, não é? Mas a Bíblia diz, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A gente precisa entender isso. Então, se em todos os momentos da nossa vida, você já parou para pensar se nós colocássemos Deus antes de sair de casa, para realizar uma tarefa, um negócio, fazer uma viagem, qualquer uma dessas coisas, se nós colocássemos Deus como prioridade, se nós fizéssemos isso no sentido de pedir a Deus que nos proteja, que nos guarde, que esteja conosco, que possa desfazer todas as obras malignas, pois enquanto nós estamos aqui sem entender o que está acontecendo, nosso adversário está tramando alguma coisa contra nós, está armando os seus laços, não é? Para pegar, para atrair, para prender, para oprimir, para destruir os servos de Deus. Então, precisamos entender a abrangência dessa proteção de Deus, ou seja, Deus não está preso a espaço e tempo, Deus não está preso à quantidade, porque a gente pode pensar assim, tem tantas pessoas para Deus proteger, mas Deus protege todas ao mesmo tempo, nada pode ser empecilho ao nosso Deus. Meus irmãos, vamos ficar com essa palavra, que Deus abençoe. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe, dê o seu like, coloque os seus comentários, né? E também pegue os nossos materiais que estão sendo postados nas redes para que você possa ministrar uma aula dentro da unção do Espírito Santo de Deus e vamos vencendo o nosso adversário pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.